Boa noite, amigos. Boa noite, colegas do Núcleo Espírita Irmã Clara de Assis e todos aqueles que estão nos assistindo nessa transmissão. Queremos inicialmente agradecer a Deus por esta oportunidade. Uma oportunidade que sempre dissemos que é oportunidade de aprendizado, porque cada exposição que a gente faz, cada livro que a gente lê, a gente aprende muito mais. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, especialmente a corrente espiritual do Núcleo Espírita Irmã Clara de Assis, lá de Sambaqui. Que todos nós possamos, na noite de hoje, recebermos tudo aquilo que estamos buscando para o alívio das nossas almas. E que possamos, ao final dessa transmissão, ficarmos muito mais leves, que possamos absorver o máximo possível daquilo que será conversado na noite de hoje. Isso, inclusive, cabe a mim também. E também quero agradecer a nossa colega Alaide, que é a presidente e a responsável pelo Núcleo Espírita Irmã Clara de Assis. E o tema que nós nos propomos para a noite de hoje, ele vai falar de um sentimento muito nobre. E também vai falar de um sentimento não tão nobre assim. Ou seja, vamos falar do perdão e do ódio. Dois sentimentos com forças muito grandes, porém em sentidos contrários. Um nos levando para a libertação, que é o perdão, e outro que nos leva para a escravização, para o presídio das nossas almas, que é o ódio. Então, existem coisas na nossa vida que nós ainda não damos o devido valor. Nós ainda a gente ainda não se deu conta de tantas coisas que a gente faz de ruim ou de tantas coisas que a gente deixa de fazer de bom. E nós temos um hábito muito ruim na nossa vida, que é guardar lixos na nossa alma. O nosso computador, o nosso celular, muitas vezes eles não funcionam de forma adequada. Por quê? Porque nós deixamos muitas coisas dentro dele que não nos interessam, que são lixos, e que isso aí vai travando, vai nos dificultando o nosso trabalho no nosso computador, no nosso celular, enfim. E na nossa alma também é da mesma forma. Nós guardamos lixos dentro da nossa alma que nos dificulta uma vida tranquila. E que lixos são esses que nós guardamos? Nós guardamos mágoas, guardamos remorsos, ressentimentos, praticamos maledicência, falamos mal das pessoas, nós fizemos comentários maliciosos. Tudo isso nos prejudica. São lixos que nós trazemos para dentro da nossa alma e insistimos muitas vezes em manter esse lixo dentro de nós. E nós também nos sentimos muito ofendidos com as coisas que as pessoas fazem ou dizem contra nós. E às vezes não sabemos o que vamos fazer diante de tanta ofensa que a gente recebe e como que nós vamos domar esses sentimentos ruins dentro de nós. E o antídoto melhor
para acabar com esses lixos é o perdão. Então, nós vivemos numa época em que a humanidade, que muitas pessoas ainda não conseguem perdoar, ou insistem em dizer que eu não vou perdoar. Por quê? Porque dizem, ela me fez mal e ela tem que pagar pelo erro que ela me fez. Então nós clamamos muitas vezes por justiça. Só que a nossa justiça, muitas vezes, no fundo, o que nós queremos é uma vingança. Nós, muitas vezes, até jogamos essa justiça para a mão de Deus, porque nós dissemos assim, a justiça de Deus há de ser feita. Só que quando a gente fala isso, muitas vezes, nós queremos que a justiça de Deus seja feita da forma como nós gostaríamos que fosse. Uma vingança. Só que Deus não age assim. Então, se o perdão fosse realmente utilizado por nós, certamente nós seríamos muito mais felizes. Nós teríamos muito mais saúde mental, espiritual e saúde física também. Porque os maus sentimentos, aquilo que a gente absorve dentro de nós, ele somatiza. Ele fica impregnado no nosso corpo. Aí é uma dor de cabeça forte que nós temos, é uma dor no estômago. E justamente essas dores, esses males do nosso corpo vão acontecer aonde? Justamente nas partes mais frágeis do nosso organismo. Se eu tenho problemas de cabeça, é ali que ele vai concentrar, quando estiver com raiva, quando estiver com ódio, quando estiver com ressentimentos. Se for no estômago, da mesma forma, se for no rim, se for no fígado, não importa. Então, normalmente as pessoas que são perdoadas, elas não estão totalmente liberadas do erro. Agora, quando alguém perdoa, quando há uma ação do perdão, o maior beneficiado é aquele que perdoa. É aquele que perdoa. Porque o que foi perdoado, ele vai até ter um alívio. Mas só que o perdão dele, aquele peso, ele vai carregar com ele. Porque não basta a gente se arrepender. A gente tem que reparar o mal que a gente fez. Porque se arrepender só não basta. Mas o perdão concedido, ele alivia um pouco aquela criatura que nos ofendeu, que nos causou mal. Mas se eu estou perdoando verdadeiramente, o maior beneficiado dessa prática do perdão sou eu. O que está sendo perdoado vai chegar um determinado momento da vida dele, nessa existência ou no outro, que ele vai ter que restabelecer o equilíbrio, ressarcindo o dano que ele fez para alguém. E é com a capacidade de perdoar que nós avançamos em nossa evolução. Então, nós só evoluímos espiritualmente com a capacidade de perdoar, com a prática do bem, com a caridade. São com os bens que a gente faz que nós evoluímos sem guardar nenhum lixo dentro de nós. E se nós prestarmos atenção, a devida atenção, nós vamos perceber que a todo instante nós devemos ser perdoados pelos outros. Vamos analisar. Por quê? Porque a todo instante nós cometemos ações não muito boas. É uma palavra áspera ali, uma ingratidão lá, um cochicho aqui, um fala mal de lá.
E a gente ofende as pessoas sem, muitas vezes, perceber. E pior é quando nós percebemos. Então, a todo instante, nós precisamos também do perdão dos outros, porque nós não somos perfeitos. Os outros também não são perfeitos. O que nós temos que praticar, passar a praticar em situações difíceis, é a tolerância, é a indulgência, saber que o outro erra. Assim como o outro erra, nós também erramos. Porém, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ele não nos deixa reconhecer. A gente acha que talvez o nosso problema, a nossa ofensa, ela não foi tão grave assim quanto a ofensa que o outro nos fez. Mas quando Jesus nos orienta a perdoar, é perdoar sim todas as faltas. Então, todas as faltas que nós cometemos a gente precisa ser perdoado pelas pessoas. E cabe a nós aceitar ou não esse perdão. Então, um dos ensinos de Jesus com relação ao perdão é que a gente ofereça uma face quando alguém nos bater na outra. Porém, a face que Jesus nos fala não é essa face aqui física, é a face interna, é aquilo que nós temos dentro de nós. Então, quando alguém nos fere, nos bate, de fora para dentro, ele está nos batendo numa face. Agora nós vamos oferecer a outra face. Nós vamos oferecer o que nós temos dentro. E nós, na verdade, somos por fora aquilo que nós somos por dentro. Então, cabe a nós saber o que nós vamos, de que forma que nós vamos agir quando alguém nos ferir, quando alguém nos bater na nossa face. Como é que nós vamos agir quando alguém nos ofende? Vamos contar até 100 para não estourar? Vamos contar até 1000? Então, oferecer a outra face é não retribuir na mesma moeda o que o outro nos fez. Muito pelo contrário, é fazer o bem pelo mal. Então, o esquecimento das ofensas, ela é própria da alma elevada, que está acima de todos os insultos. Agora, existem duas maneiras da gente perdoar. Duas maneiras bem diferentes da gente perdoar. Uma é nobre, ela é grande, é aquela que não diminui o nosso ofensor. Ou seja, nós perdoamos sem impor condições ao nosso ofensor. Agora existe a outra, que é justamente aquela onde nós impomos condições ao nosso ofensor. Eu te perdoo, mas por favor não aparece mais aqui na minha casa. Eu te perdoo se você fizer isso, ou se você fizer aquilo. Eu te perdoo se for em público, porque você me ofendeu em público. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Se o outro ofendeu em público, o problema é todo dele. Agora, se você sabe perdoar verdadeiramente, sem qualquer tipo de intenção, sem qualquer tipo de negociata, você está agindo com generosidade, está agindo com caridade, que Jesus nos disse,
perdoai aos vossos inimigos. E ele nos recomendou da seguinte maneira: Jesus nos recomendou que nos reconciliássemos com o nosso adversário enquanto estivermos a caminho. Ou seja, reconciliar com o nosso adversário enquanto nós estivermos nesse mundo. Para que não haja depois arrependimentos. Nós que temos um contato mais direto com a doutrina espírita, nós sabemos, e até mesmo aqueles que não têm o contato com a doutrina espírita também muitos conhecem, sabem, que nós somos espíritos imortais, que pelo fato da morte ou do desencarne, como os espíritas, nós espíritas falamos, nós, como espíritos, continuamos a nossa trajetória em outra dimensão e carregamos conosco todos os nossos sentimentos. Não é pelo fato de nós morrermos que nós vamos para o mundo espiritual como anjo ou como demônio. Não. Nós não vamos ser transformados de uma hora para outra. Nós vamos exatamente como nós somos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos desejos de vingança, muitas vezes. Então, quando Jesus recomenda para que a gente reconcilie-se com os nossos adversários enquanto estamos a caminho, é porque esse que se foi com algum sentimento de revolta, com algum sentimento de vingança, ele pode continuar os seus intentos depois da morte. Aí é onde ele vem muitas vezes nos incomodar. E muitos não sabem por quê. Então tem um ditado que diz, né, que morto o animal venenoso, né, morto o animal, morto o veneno. Isso cabe lá para a cobra, para a aranha, que a gente vai lá e mata, pronto, eles morreram, eles não tem mais como nos picar. Agora, com relação ao homem, à criatura, isso não cabe. Ele pode até morrer. Tem muitos até que matam para se ver livre da criatura. Mas não se vê livre, não. Então nós temos que ter muito cuidado. Perdoar é o melhor remédio. Então Jesus nos ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é do próprio ressentimento da criatura. Que antes de nos apresentarmos ao altar para pedir perdão a Deus, nós temos que perdoar. Está lá na oração do Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então nós estamos pedindo algo para Deus, estamos pedindo perdão para Deus, da mesma forma como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se nós não perdoamos devidamente, nós estamos justamente pedindo isso a Deus. Ó Deus, não me perdoe muito porque eu não perdoei o outro. É isso basicamente que nós estamos pedindo. Então, quando nós formos pedir a Deus perdão através do Pai Nosso, ou através de qualquer oração, nós temos que analisar. Nós temos que pensar. Como que nós estamos agindo com os nossos irmãos? Como nós estamos agindo com as outras pessoas? E temos que ter em mente o seguinte, que a falta do perdão, como já dissemos aqui, ela é muito mais prejudicial a quem deixa de perdoar do que aquele que não foi perdoado. Porque quem não perdoa, quem vive em constante
sentimento de raiva, de revolta contra outra pessoa ou contra determinada situação, ele vive irritado o tempo todo. É uma pessoa infeliz. Falamos no início que o amor e o ódio, eles têm a mesma força, eles têm a mesma intensidade, porém em sentidos opostos. E eles, muitas vezes, tanto o amor como o próprio ódio, eles nos dão forças para viver. Por que eu estou dizendo isso? Mas o ódio, compreende-se que o amor dá força para viver, mas o ódio também dá força para viver. Daí eu vou dar um exemplo. Na semana retrasada, assistindo a um noticiário na televisão, eu presenciei isso. A força que o ódio dá para a pessoa viver, para ela realizar o seu desejo de vingança. Dizia a reportagem que há 20 anos atrás, um homem foi preso por maus tratos da sua esposa, enfim. E quem entregou ele foi uma vizinha. Essa vizinha, na época, tinha uns 50 anos. O homem não sei quantos anos tinha. E ele foi preso e condenado a 20 anos de prisão. E ele fez uma jura que assim que ele saísse da prisão, ele iria se vingar e iria matar essa mulher. Dito e feito, passado 20 anos, esse homem ganhou vida no presídio por causa da sua vingança. E o primeiro ato dele, assim que saiu da prisão, foi ir atrás daquela mulher que agora já estaria com 70 anos. Então ele ganhou força, ele ganhou vida, mas foi uma vida escrava, porque o desejo de vingança e o ódio, eles apenas escravizam a criatura. Eles adoecem a criatura, muito contrário do amor, do perdão, que ele liberta. Ele livra a criatura das doenças da alma. Então, meus irmãos, façamos e sigamos a orientação de Jesus com relação à caminhada que nós temos que ter com o nosso irmão. Buscar o perdão, oferecer o perdão enquanto estamos a caminho, enquanto temos tempo. Quem de nós, em algum momento da nossa vida, não precisou do perdão de alguém? Eu acredito que todos nós já precisamos do perdão de alguém e com certeza vamos continuar precisando desse perdão. Porque nós vamos errar muito. Nós ainda vamos errar muito. Porque nós somos imperfeitos. Mas não podemos colocar a culpa da imperfeição nos outros. Sou imperfeito porque o outro me perturba, porque não, a imperfeição ela é causada por causa de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos intolerantes. Porque nós somos orgulhosos, somos egoístas. Então a imperfeição é culpa nossa, unicamente nossa. Então o que nós temos que fazer, cada um de nós, é o certo. Chico Xavier nos recomendava no seguinte: qualquer pessoa pode fazer o que quiser da vida dela, pode agir da forma que quiser, certo ou errado, mas eu tenho que agir certo, tenho que agir da maneira correta, porque o meu compromisso não é com o outro, meu compromisso é com o outro. Eu tenho compromisso
é com Deus e comigo. É com a minha consciência. Então é preciso que a gente faça todos os dias, ao dormir, um exame da nossa consciência. Assim como orientava Santo Agostinho, que ele dizia que, quando era vivo, ele fazia um exame de consciência. Ele revia todos os atos da vida, do dia dele, desde de manhã, quando ele acordou, até a hora que ele foi deitar-se. Ficou analisando o que ele fez de certo, o que ele fez de errado. O que ele fez de certo, continuar e melhorando sempre. O que ele fez de errado, corrigir. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Porque a gente, fazendo isso, nós também estamos praticando o auto-perdão. Porque o que é praticar o auto-perdão? É nós aceitarmos as nossas limitações, muitas vezes. Porque às vezes nós nos culpamos porque nós erramos. Eu queria fazer certo, queria fazer assim, queria fazer... E às vezes a gente não se desculpa. A gente se culpa muito pelos nossos erros, pelas nossas faltas. Então nós temos que fazer esse exame de consciência e a cada dia melhorar um pouquinho mais. Porque se cada um melhorar um pouquinho mais, o mundo melhora como um todo. Então que Jesus possa iluminar o coração de cada um de nós, daqueles que nesse instante possam estar ouvindo essa nossa exposição, que possam estar com algum sentimento ruim dentro de si, uma mágoa, se ainda não temos coragem de irmos até as pessoas a quem nós ofendemos, pedir o perdão, mas que nos voltemos então a Deus, pedindo que nos ajude, que nos oriente, que nos coloque numa condição de pedirmos esse perdão. Porque Deus vai orar por nós, até porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas imperfeições. Então, que nesta noite Jesus possa iluminar o coração de cada um de nós e que possamos, ao deitar, fazer a nossa prece sentida, elevada a Deus, aos nossos anjos guardiões, e que eles possam nos dar força para prosseguir na nossa caminhada e que possamos tirar de dentro de nós o lixo que ainda nos impede e nos sufoca. Então, para encerrar, eu vou botar uma oração de fundo musicada e, ao final, a gente conclui essa nossa exposição. Muito obrigado a todos que aqui estiveram nessa nossa transmissão. Agradecer mais uma vez a nossa irmã, nossa colega Alaide, pela oportunidade que ela sempre nos dá aqui, agora transmitindo ao vivo, como na casa dela, lá no centro, onde ela tem a sua casa espírita lá no bairro Sambaqui, que a gente se sente muito bem à vontade lá. Estamos também nos sentindo muito bem à vontade aqui. Muito obrigado. Então nós vamos botar aqui uma oração cantada. Vamos ver se todo mundo escuta.
nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Muito obrigado a todos e boa noite.